Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Antônio Batista da Rosa, agente de contratação no município de Santana do Itararé, através da portaria 156/2023, e venho neste momento dar início à sessão proveniente da dispensa de licitação número 37/2023 do processo administrativo número 62/2023. O referido processo teve aviso publicado no Diário Eletrônico do município na data de 10 de outubro de 2023, estabelecendo prazo para recebimento de proposta até às 17 horas do dia 17 de outubro de 2023. Considerando ali 3 dias úteis, haja visto que tivemos feriado nesse período, recesso, então a contagem dos 3 dias finalizaria ali 17 de outubro, ok? Podendo a empresa, qualquer empresa que tivesse interesse para cobrir o menor valor proposto, referenciado no processo, encaminhar a proposta para o e-mail licitacalsantana@outlook.com ou apresentando proposta pessoalmente via protocolo, junto ao departamento de licitações, ok? E no aviso também foi definido a data para a realização da sessão para o dia 18 de outubro de 2023, às 9 horas, momento este que estou realizando a referida sessão, certo? O objeto proveniente desta dispensa vem a ser a aquisição de tubos de concreto MF para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. A base legal para a formalidade do processo está elencada na Lei Federal A 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, juntamente de formalização, regulamentação municipal, através dos decretos 015 e 18 de 2023. E o dispositivo legal para a devida formalidade, elencado na referida lei, está baseado pelo artigo 75, inciso 2. E com relação à pesquisa de preço, vou passar alguns detalhamentos para que a gente possa entender melhor como que procedeu este processo. Primeiro eu tenho que ressaltar que anteriormente nós havíamos aberto o processo de dispensa número 24 de 2023. E nesse processo foi estabelecido a aquisição de tubos de concreto tipo MF. Porém, este processo ele foi cancelado por quê? Ocorre que, inicialmente, nós havíamos mencionado, definido o tipo MF, mas não tínhamos ali o conhecimento que havia um outro tipo de tubo de concreto. E aí nós até podemos já ressaltar o tubo de concreto tipo MF, macho e fêmea, e o tubo de concreto tipo PB, ponta e bolsa. O que acontece? Lá naquele momento foram realizadas pesquisas e nós recebemos orçamentos, alguns com a nomenclatura MF e alguns com a nomenclatura PB. E a definição do processo foi MF. Porém, como resultado, nós tivemos uma certa problemática diante dessa divergência, porque no processo constou PB, a empresa que havia apresentado o menor valor tinha somente tubos MF, e diante desse equívoco quanto à nomenclatura e a questão da divergência na coleta de preços, na coleta de orçamentos, foi decidido o cancelamento deste processo e a abertura de um novo processo. Ok? Eu ressalto até, eu vou apresentar aqui alguns documentos de forma superficial em tela,
tá? Mas é sempre como eu já registro nos outros processos, todo o procedimento vai estar elencado lá no portal da transparência para consulta, como também todo e qualquer cidadão pode estar vindo junto ao Departamento de Licitações e consultar todos os processos, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu até mostro aqui em tela o início do termo de referência, que eu vou resumir essa justificativa, e mais a forma que nós procedemos à pesquisa de preço. O que acontece? Diante dessa problemática que eu citei agora há pouco, ocorrida lá na dispensa 024 de 2023, o que nós fizemos para a abertura deste processo? Nós fomos buscar entender, né, os tipos de tubo de concreto, né, como que era, o que nós temos aqui na região, né, e qual seria mais interessante. Seria o município adquirir sem o frete, com o frete, né, adquirir por item global. Então, diante de toda aquela situação ocorrida, nós apuramos o seguinte: nós fomos buscar orçamentos de tubos de concreto, tanto PB quanto MF, para analisar os valores e o que nós teríamos para, como que eu digo assim, para que a gente tivesse a certeza que nós iríamos conseguir aquele tubo de concreto. Seria, o que nós temos mais aqui na região? É o MF ou é o PB? O que seria interessante o município adquirir na forma com frete ou sem frete? Então, diante dessa pesquisa que nós apuramos, e até apresento aqui, eu vou tentar apresentar na tela, vou enquadrar aqui. Primeiro nós temos aqui os tubos PB, certo? E aí nós tivemos consulta com 3 empresas, nem todas apresentaram todos os tipos de tubo, e ainda uma busca com o banco de preço. E mais embaixo, apresento também aqui, a pesquisa realizada com tubos MF. Dá para verificar que, assim, nós temos mais a oferta de tubos MF do que PB. Inclusive, no banco de preço, a pesquisa foi mais fácil, mais facilitada. Certo? Isso vai estar no processo, como eu já mencionei. Na verdade, eu estou fazendo um parâmetro, né, explicando como que ocorreu a formalização desse processo, já visto que o anterior nós cancelamos, né, e na sequência eu vou estar apresentando aqui quais empresas apresentaram orçamento e tudo mais. Todas as informações com mais detalhes, como eu falei, pode ser consultado na visualização do processo junto ao portal de transparência ou aqui presencialmente no departamento. Pois bem, continuando. Diante dessa pesquisa que nós fizemos, né, com várias empresas, com 2 tipos de tubo, verificando com frete e sem frete, concluímos o seguinte, que o ideal seria adquirir o tubo sem o frete, que até está em destaque aqui, um dos orçamentos que foi o menor orçamento obtido, e menor, que eu digo, de forma bem expressiva, sem o frete, ou seja, o município buscando esses tubos, né? E ainda tubo tipo MF, que é o ideal aqui para a nossa região, né? Que é o tubo que nós encontramos com maior facilidade, tem uma, digo assim, a utilização dele vai ser adequada quanto à necessidade do município, né? Não teremos prejuízo de forma alguma. Então, analisando toda essa logística, concluímos que a aquisição seria tubos MF e sem frete. Ou seja, o município estaria indo buscar esses produtos, esses tubos, tá? Com uma distância até 350 quilômetros.
Até 350 quilômetros seria tranquilo para o município em termos de logística perante todo esse quadro que eu apresentei para vocês. Né? Nós temos esse quadro que eu apresentei para vocês. Lá no início do termo de referência tem toda uma justificativa detalhando, né? Vai constar lá para vocês consultarem depois, com calma, só baixar lá a dispensa e aí você já consegue visualizar todo o detalhamento de justificativa, inclusive lá na frente o ETP, né? O estudo técnico preliminar, que vai constar lá também nesse mesmo arquivo, pode visualizar lá, vocês vão verificar todo o detalhamento lá. E qualquer dúvida a gente está à disposição, certo? Ok. Outro ponto que foi definido no processo é que a aquisição seria por item, certo? Sendo por item, ou seja, nós vamos analisar, lógico, nós já temos orçamentos aqui, nós temos a empresa que deu o menor valor, já vou citar quais as empresas que deram orçamento, certo? E aí nós possibilitamos, na hora de encaminhamento dessa proposta, a empresa, de repente, formular a sua proposta com 2 itens, com com a quantidade que for ideal para aquela empresa. De repente, tem um produto que a empresa não fabrica, né? Então, se a gente colocasse global, estaria restringindo a participação, a competitividade. Então, pensando nisso, nós também definimos ali por item, certo? O encaminhamento das propostas provenientes dessa dispensa. Quais as empresas que deram orçamento para essa pesquisa? O quadro que eu apresentei para vocês é o quadro que consta lá no portal da transparência, certo? O processo montado, nós temos o orçamento de cada uma delas, que é um outro quadro, que é o mesmo conteúdo, só que com o nome das empresas. Vamos estar aqui, mostrando para vocês, enquadrando melhor aqui. Tá? De forma superficial apresentando aqui, mas tudo vai estar lá no processo da transparência, certo? Ou aqui presencialmente. Eu gosto muito de registrar isso, né, para demonstrar transparência na formalidade do nosso processo. Quem nos deu orçamento? Nós tivemos, né, para tubos PB, Taquaritubos, WDA Distribuidora, BAC, e consultamos também o banco de preços, né? E também lá no MF nós tivemos a BAC também, que nos deu orçamento para o MF, Almeida e Artesima. A empresa que apresenta os valores mais baixos sem o frete é a empresa Artesima, aqui ó, que é aquela... Só que lá no termo de referência está sem identificação da empresa. Os valores são os mesmos, certo? Então nós tivemos o menor orçamento pela empresa Artesima, até aquele momento, certo? Até aquele momento da pesquisa de preços, para a abertura do processo. A abertura do processo ela foi feita baseada no menor valor orçado, ou seja, este valor é apresentado pela empresa Artesima, sem o frete, tubos MF, ok? Pois bem, iniciando o prazo para apresentação de propostas, né, de qualquer empresa que de repente tivesse interesse a cobrir esses valores, nós tivemos nesse período, até o dia 17 de outubro de 2023, às 17 horas, nós tivemos aqui a empresa BAC, que nos mandou proposta por e-mail. Presencialmente não tivemos nenhuma. Nenhuma apresentou por protocolo. Então nós tivemos a empresa BAC, que nos mandou e-mail no dia 17 de 10 de 2023, às 15h18. O e-mail está aqui, certo? O contrato social, que é exigido, né, perante caso a empresa vá protocolar proposta, e mais a sua proposta, que consta aqui, certo? Fazendo a leitura e análise
dessa proposta apresentada pela empresa BAC. A empresa BAC, ela é de Arapoti. Então isso também nós temos que analisar, já que o município vai adquirir sem o frete. Nós vamos buscar esse produto. Então isso também tem que ser analisado, tem que ser contado ali. Então vejamos, fazendo uma análise item a item, né, já que o processo ele é por item, certo? Nós temos aqui o primeiro item ofertado pela empresa BAC, na tua proposta formalizada, o tubo de concreto simples, tipo MF, 0,40 por 1 metro, ao valor unitário de R$ 41,00. A empresa Artesima também apresentou orçamento para esse primeiro item aqui em R$ 41,00. Porém, a empresa Artesima é de Curitiba e a empresa BAC é de Arapoti. E diante desse empate que nós temos, que ambas ofertam o valor de R$ 41,00 para esse primeiro item, a logística aqui é no sentido de definir a empresa vencedora deste item, a empresa BAC. Por conta que, em termos de economicidade, o município vai gastar bem menos buscando até Arapoti, né? Que é bem mais perto aqui de Santana do Itararé. Ok? Então nós temos aqui o primeiro item no valor de R$ 41,00 pela empresa BAC, né, que empata com o orçamento apresentado pela empresa Artesima, mas tem a vantagem por estar mais perto. Então nós podemos declarar ela como vencedora deste item número 1. Ok? No item 2, tubo de concreto simples, tipo MF, 0,60 por 1 metro. A empresa BAC oferta no valor de R$ 72,90. Já o orçamento que nós temos aqui com a Artesima, 73, o menor valor. Então, a empresa BAC oferta aqui o menor valor para o item 2. No item 3, a empresa BAC oferta para o tubo de concreto simples, tipo MF, 0,80 por 1 metro, o valor de R$ 137,90. Só reiterando, eu não lembro aqui agora no vídeo se eu falei R$ 72,90, é o R$ 72,50, o item 2 é R$ 72,90, certo? Só reiterando. E o item 3, então, como eu estava dizendo agora há pouco, R$ 137,90, certo? Lá no menor valor que nós temos registrado no processo, na abertura, que foi pelo orçamento da empresa Artesima, R$ 138,00. Então, a empresa BAC continua em vantagem para vencer o item número 3. Com relação ao item 4, que vem a ser o tubo de concreto armado, os demais são todos simples. Esse é o tubo de concreto armado, tipo MF também, 1,5 por 1 metro. A empresa BAC não fornece orçamento para este item, veja só. E, consequentemente, o menor valor que nós temos registrado aqui no processo, que foi utilizado como referência na sua abertura, é o valor orçado pela empresa Artesima, no valor de R$ 698, certo? E, inclusive, para demonstração, apresentação aqui do orçamento deles, já que nós temos um item que o deles é o menor, eu apresento aqui o orçamento da empresa Artesima. O orçamento utilizado para juntado no processo lá. E o valor deles, então, é de 698. São 6 tubos ao valor de 698, R$ 4.188. Certo? Então,
Concluindo, nós temos o seguinte. Nós temos duas empresas vencedoras, certo? Como eu não recebi nenhuma proposta, seja por e-mail, seja por protocolo, do item número 4, consequentemente, assim como em outros processos já ocorreram, e eu apresento essa justificativa, consequentemente eu vou para o valor que eu tenho orçado, que é o menor valor anteriormente registrado no processo, sendo este o item 4 em favor da empresa Artesima. Então nós temos aqui o valor total da proposta da empresa BAC em R$ 27.209 e mais o item número 4 pela empresa Artesima, no total de R$ 4.188. Certo? Este é o resultado que nós temos para aquisição dos tubos de concreto tipo MF, sendo nas medidas 0,40 por 1 metro, 0,60 por 1 metro, 0,80 por 1 metro e um armado 1,5 por 1 metro. Certo? Finalizando a sessão, conforme disposição do próprio aviso dessa dispensa, é definido lá que as empresas declaradas vencedoras das suas propostas perante os valores apresentados terão, a partir do momento da convocação em sessão, terão 2 dias úteis para apresentação de documentação referente à habilitação jurídica e fiscal, conforme já disposto a relação de documentos lá no termo de referência. Ok? Então eu finalizo essa sessão declarando vencedoras as empresas BAC e Artesima para o fornecimento dos tubos de concreto e desde já deixo as empresas convocadas para a apresentação de sua documentação de habilitação jurídica e fiscal. E agradeço a atenção de todos. Até mais.